Olá, queridos. A gotícula de hoje se encontra aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 6, verso 20. Diz assim: E voltando-se Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Queridos, para a gente chegar até aqui, onde está a mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração, eu preciso fazer uma introdução. Nós sabemos que Saul era o rei de Israel. Nessa época ele estava preparando o exército para disputar com o exército dos filisteus. E no meio do exército dos filisteus tinha um gigante chamado Golias. Essa história é bem conhecida, bem familiar, mas eu vou precisar relatar, recordar aqui um pouco para a gente entender a situação de Mical, que é a personagem que nós vamos aprender aqui com algumas lições de sua vida. Davi, ele ainda era um jovem de 17 anos, ele ainda não tinha atingido a maioridade, por isso ele não tinha sido alistado para o exército. Mas os irmãos deles mais velhos estavam ali num campo de concentração, se preparando para a guerra. Saul era o rei de Israel, estava apavorado ali, elaborando um plano de recompensa para quem matasse o gigante. Jessé, o pai de Davi, pede para que Davi vá deixar lanche no acampamento aonde os seus irmãos estavam lá se preparando para a guerra. E quando Davi passa pela cidade, a cidade estava um pouco desértica, porque estavam todos os familiares daqueles soldados confinados em casa, apavorados, porque já fazia 40 dias que aquele gigante saía para desafiar o exército de Israel. Então Davi vai entrando naquela situação para deixar o lanche, ele não tinha nenhuma outra pretensão, e de repente ele escuta a zombaria do gigante com o povo de Deus. E Davi, ele vai até adiante daquela concentração e pergunta o que o rei daria ao homem que matasse o gigante. E ele fica sabendo que o rei falou que daria sua filha, uma das princesas, para se casar com aquele que matasse o gigante. E outras benécias, como a isenção de impostos de renda. Davi vai e com uma funda mata aquele gigante. Quando Davi mata o gigante, ele sai com a cabeça do gigante na cidade, e aquele povo que estava dentro de casa apavorado sai às calçadas gritando, glorificando a Deus e exaltando a coragem de Davi. Davi adquire uma certa popularidade naquele momento. Só que Saul, ele começa a sentir no coração uma grande inveja de Davi. E quando Davi chega para receber a recompensa do rei, que o rei vai dar a isenção de impostos, ele recebe, mas quando o rei vai dar Merabe, que é a sua filha mais velha, para se casar com ele, ele diz assim: quem sou eu para ser genro do rei, para me tornar da realeza da família real? Eu quero abrir aqui um parênteses para a gente observar o seguinte: Davi tinha uma estima tão baixa, Davi estava tão complexado, que ele não se sentiu digno de fazer parte da família real. E já era um plano de Deus ele fazer parte da família real, porque no sistema monárquico diz que só pode ser sucessor de rei quem é descendente
da família real. E Davi pertencia a uma família que não tinha nada com a realeza. Então era plano do Senhor engajar Davi na família real, para ele ser o sucessor do rei. Era esse o projeto de Deus. Mas Davi, no momento, não atentou para o projeto do Senhor. Veja aí o quanto os nossos complexos de inferioridade, a nossa baixa estima, às vezes atrapalha, sabota um destino glorioso que Deus tem para nós. E nós temos que ter esse discernimento. Por isso que vale a pena a gente se tratar dos traumas que nós adquirimos no decorrer da caminhada. Então Davi chega ali, ele não aceita casar com a filha do rei mais velha, e tem uma lei em Israel que não se pode casar a filha mais nova antes da mais velha. E Davi não quis, rejeitou aquela bênção, e Saul casa Merabe com outro homem. Só que a popularidade de Davi crescia a cada dia. Ele estava se tornando famoso. Todo mundo aplaudia quando ele passava, porque ele foi o herói, o salvador da pátria. Ninguém, o exército inteiro que estava se preparando, não conseguiu matar o gigante. Davi sozinho conseguiu. Então, a fama dele crescia e o ódio no coração de Saul também crescia. E Saul não se conformou com a popularidade de Davi, e armou outro plano. Eu preciso matar Davi, eu tenho que criar uma cilada. E qual foi a cilada? Ele tomou conhecimento que Mical, que era sua filha caçula, a princesa, ela estava apaixonada por Davi. E quando ele toma conhecimento que Mical estava apaixonada por Davi, ele diz: pronto, agora é a oportunidade que eu tenho de criar uma situação para matar Davi. Porque existia em Israel uma cultura que todo noivo teria que pagar um dote quando ele fosse casar com a filha de uma família. Então ele tinha que pagar para a família um dote. Ele, sabendo que Davi não tinha condições, era de família humilde, não tinha condições de pagar esse dote, ele pensou o seguinte: eu vou dar a minha filha como isca, e na hora que ele vier pedir minha filha em casamento, eu digo para ele que eu quero sem prepúcio dos filisteus, porque quando ele for pegar os sem prepúcio, vão matá-lo. Então ele criou um plano para dar sua filha Mical como isca. E Mical, ali dentro do palácio, estava sabendo que o pai dela estava preparando esse casamento e para dar sua própria filha como isca. Mas ela amava Davi. Ela aceitou a proposta e houve o casamento. Davi foi buscar os sem prepúcio para se casar com Mical, e ao invés dele trazer 100 prepúcios, ele trouxe 200 prepúcios. E quando ele traz 200 prepúcios, a popularidade de Davi aumenta. Cada vez que ele fazia uma atitude de valentia, o povo colocava mais fé em Davi. O povo tinha mais afeição e admiração. Ele estava atraindo a admiração da população. Mas enquanto isso, o ódio no coração de Saul e o desejo de matar Davi aumentava. Mesmo sabendo que Mical estava sendo dada em casamento como isca, ela se casou. Davi era o amor da sua vida e ela aceitou. Ela ainda estava em lua de mel, recém-casada, e ela tomou conhecimento que o pai dela estava preparando uns soldados para invadirem a casa dela e matar o grande amor da vida dela, o seu esposo. E o que é que ela faz? Ela se obriga a preparar uma fuga para o seu próprio marido. Então ela vai para a janela, ela ajuda Davi a colocar uma corda e ali preparar uma fuga, porque ela ficou numa situação muito complicada, porque ela sabia que o pai dela ia mandar matar o amor da vida dela.
mas ela não queria. Mesmo sabendo que Davi poderia ir embora e nunca mais voltar, ela optou para permitir a fuga do seu esposo. Então ela ali já estava com a mágoa, porque ela foi dada em casamento como isca, e agora ela já juntou essa outra mágoa do pai, que estava querendo matar o próprio marido dela. E na hora que Davi foge pela janela, ela pega uma imagem de escultura e coloca sobre a cama e cobre a imagem de escultura. Quando os soldados chegaram para matar Davi, ela disse que Davi estava doente na cama e não podia ir ao encontro do rei. Só que o pai dela descobriu que ela estava mentindo, que ali tinha uma imagem de escultura. Eu quero aqui abrir um parêntese para a gente pensar o seguinte: se ela tinha uma imagem de escultura dentro de casa, ela era uma pessoa dúbia, ela não temia ao Senhor, porque na Torá, no Antigo Testamento, diz lá no capítulo 20 de Êxodo, nos 10 mandamentos de Moisés, diz: amarás o Senhor com toda a tua força, todo entendimento, e não farás para ti nenhuma imagem de escultura. E ela conhecia, ela foi criada conhecendo a lei, e no entanto ela tinha uma imagem dentro de casa. Por aí a gente vê que ela não era uma pessoa firmada em Deus, ela não tinha o temor do Senhor. Então Saul, descobrindo que sua filha mentiu para ele cria uma vingança para sua própria filha. Sabe o que ele faz? Ele arranja um homem que Mical nunca viu, que Mical não tinha nenhum conhecimento, um homem estranho, e obriga Mical a se casar com esse homem. E Mical ali é obrigada a se adaptar aquele novo casamento, sem ter um pingo de atração e nem conhecimento com aquele homem. Então veja aí, Mical foi dada como isca, ela foi obrigada a despedir o seu grande amor na lua de mel, e agora o pai dela estava se vingando dela. Mical não foi tratando essas feridas, essas raízes de amargura. O coração de Mical ia somatizando esses traumas. Mical, sem tratar, se casou com esse homem que o pai dela obrigou, e ela foi obrigada a se adaptar com esse novo relacionamento. O tempo passou, passaram mais de 10 anos. Só que nesses 10 anos, Mical só tinha recordação dos seus traumas, das suas feridas, guardando amarguras. Por sua vez, Davi, nesses 10 anos afastado de Mical, ele conheceu 6 mulheres e com cada uma delas teve um filho. E depois de 10 anos, Saul vai para uma guerra e ele morre. No dia da morte de Saul, morrem também seus sucessores do trono, seus filhos. Então, quando ele morre, não tinha sucessor. Teria que ser o parente mais próximo. E o parente mais próximo era Davi. Porque quando Deus tem um plano na nossa vida, quando Deus traça um destino para a nossa vida, não há ninguém, não há nada que possa atrapalhar. E como Deus tinha preparado o trono para Davi, ele tinha que cumprir de qualquer forma. E o povo, sabendo que Davi era o genro de Saul, o parente mais próximo, então foram buscar Davi para o palácio para assumir o reinado. Só que Davi não voltou para o palácio sozinho. Ele voltou com as 6 mulheres e voltou com os 6 filhos. E quando ele chega no palácio, ele diz: eu quero a minha esposa de volta, eu quero Mical. Nesses mais de 10 anos, Mical
com certeza a distância e a amargura, os traumas que tinha no seu coração, fizeram com que aquele amor fosse destruído, sumido. E ela já estava adaptando-se ao novo casamento, ao novo estilo de vida. Mas Davi manda buscá-la. Mical era estéril. Estéril não só de filhos, de madre, mas estéril de alegria, estéril de esperança, estéril de paz. E quando os soldados chegam na casa de Mical para levá-la para o palácio, a Bíblia não comenta qual foi o comportamento dela, porque diz que ela teve que ser tirada. Pelo comportamento do seu marido, a Bíblia diz que quando os soldados vão arrastando Mical e tirando de dentro de casa para levar para o palácio, o marido dela sai chorando atrás dela. Naturalmente, nesses 10 anos, ela aprendeu a lidar, ou pelo menos aceitar, a ser a esposa. Ela já devia ter esquecido o grande amor da vida dela. E ela foi agora retirada de dentro de casa para viver no palácio. Mais um trauma, mais uma ferida, mais uma amargura para o seu coração. E quando ela chega no palácio, o lugar que ela nasceu, o lugar que ela se criou e o lugar que ela realizou o maior sonho da sua vida, que era se casar com o grande amor da vida dela, ela encontra ali 6 rivais e 6 crianças correndo e gritando dentro de casa. E ela vai ser obrigada a aceitar aquela situação e viver como mulher. Pelo comportamento dela, se sabe que ela não aceitou, mas ela foi obrigada a ficar ali no palácio. E a Bíblia está falando aqui, nesse versículo que nós lemos, que chegou o tempo de Davi buscar a arca. A arca era a presença de Deus. Ela fazia 20 anos que estava fora de Israel. Então a chegada da arca era a maior conquista de Israel. E todos os moradores de Israel estavam celebrando esse momento. Houve uma festa, ninguém ficou em casa. Todos os moradores saíram para a praça para festejar e celebrar a chegada da arca, que era a chegada da presença de Deus. Mas Mical, com sua amargura, cheia de traumas, ficou na janela da sua casa, criticando e zombando de Davi. A Bíblia diz que Davi tirou a coroa da sua cabeça e o manto dos seus ombros para ficar livremente dançando e pulando, festejando de alegria. Mical estava amargurada. Ela não tratou suas feridas. Ela estava já cheia de amargura. Ela não tinha motivo, ela não encontrou motivo para se alegrar e celebrar. Ela não sentiu a presença de Deus. Para ela não teve nenhum significado a chegada da arca. E ela simplesmente, amargurada, foi para a janela criticar e zombar do comportamento do rei. E a Bíblia está dizendo aqui que nessa atmosfera da presença de Deus, desceu uma unção sobre Davi de distribuição de bênçãos. E ele começa a distribuir bênçãos para todos os moradores. E a Bíblia fala que, de acordo com as suas necessidades, ele impetrava a bênção na vida das pessoas. E quando o último da fila, quando Davi termina de distribuir a bênção ao último da fila, que vai se dirigindo para a sua casa para levar a bênção, para abençoar o povo da sua casa,
E naturalmente, a bênção que ele ia levando para Mical era a fertilidade, porque toda mulher naquela época queria ser mãe. E a Bíblia fala que quando ele vai levando ali as mãos cheias de bênçãos, Mical está na janela e vem ao encontro dele para zombar e criticar. E antes dela receber as bênçãos, ela começa a expor para fora as suas feridas, as suas amarguras, porque ela não tinha tratado os seus traumas. E a Bíblia fala que no final da vida de Mical, ela morreu estéril. Mical poderia ser mãe, rainha, mãe do futuro rei de Israel. Mical estava ali perdendo por causa das suas feridas que ela não tratou, por causa dos seus traumas que ela não tratou, por causa das amarguras, a falta de perdão que ela não conseguiu liberar. Ela perdeu a oportunidade de receber a bênção da fertilidade. O que isso nos ensina, queridos? Se você tem alguma amargura, algum trauma, procura, a Bíblia diz em Efésios, que se apresse em pedir perdão antes do sol se pôr. Nós não podemos guardar amargura, nós não podemos deixar que os traumas, que as amarguras venham somatizar em nosso coração. Isso vai nos levar ao medo, e o medo sabota o destino que Deus tem para nós. Eu quero dizer, queridos, para você, libere esse perdão, pare de se vitimar, tire lições. O que aconteceu e você não pode voltar atrás, a Bíblia diz, não traga à sua memória aquilo que lhe traz tristeza. Não deixe fazer ninho à amargura. Isso só vai prejudicar a sua vida. Isso só vai procrastinar o seu futuro glorioso. Deus traçou um destino maravilhoso para cada um de nós. Não deixe que seus traumas, aceite a cura, receba a bênção do Senhor, libere perdão e trate os traumas do seu coração. Isso só vai fazer mal a você, além de separar de Deus, porque quem tem traumas e quem é amargo, infeliz, se isola, não consegue se relacionar nem com Deus, nem com os irmãos. Então, queridos, liberte-se dos traumas e receba hoje a bênção do Senhor, a libertação do perdão e a liberação da amargura. Amém, queridos? Deus te abençoe.